Fala Dev, seja bem-vindo à nossa próxima aula. E aqui eu vou te passar um projetinho em Java para que você aproveite tudo que a gente já aplicou até aqui agora. Na playlist de Java para iniciantes, a gente já fez bastante gama de conteúdo. A gente aprendeu orientação a objetos, já aprendeu a utilizar métodos, já aprendeu a declarar tipos de dados, já aprendeu a trabalhar com estruturas condicionais e estruturas de repetição. Já aprendeu a instalar IDE, ou seja, a gente já tem muito conhecimento. Agora está na hora de a gente começar a praticar mais. E para isso a gente vai criar um projeto novo aqui, com Maven mesmo, aqui na categoria e o tipo do projeto para aplicar. Java com Maven, Java Application. A gente vai dar o nome para esse projeto aqui de projeto 1, só para a gente praticar. E aqui a gente não vai mexer em nada, vai só botar aqui Edu, que é uma classe um projeto educacional, com o nome projeto 1. E a gente vai começar a aplicar muita coisa que a gente já aprendeu, tá certo? A gente vai utilizar uma classe de entrada de dados aqui, a Scanner, para deixar algo mais intuitivo, com a estrutura de repetição, para ficar fazendo um loopzinho ali, para a gente ver realmente como é que se faz tudo na prática. Esses comentários aqui eu já vou apagar. E aqui a gente já vai inicializar o nosso projeto, tá certo? Aqui dentro do método principal, que é o main, a gente vai simplesmente fazer o seguinte projeto. A gente vai fazer um projeto que ele é focado em armazenar os nomes dos usuários. Ou seja, todo nome do usuário que for passado no console aqui, pela classe scanner que for capturado por ela, a gente vai ficar analisando e armazenando no array. E aí a gente vai fazer um tratamento de exceções. Para quê? Para que a gente veja, por exemplo, o usuário passou um inteiro, ele vai passar o número 0, por exemplo, na entrada de dados, o programa vai ser finalizado. Mas se ele passar outro número, o que, é que acontece? Se ele passar um texto, e assim a gente vai trabalhando. Então, para isso, a gente vai começar declarando aqui os tipos primitivos de dados e as variáveis que a gente vai utilizar. Por exemplo, a gente vai ter uma string nome, que é o nome do usuário, que vai ser passado como entrada. A gente vai ter um int opções, que vai capturar as opções que a gente quer para ele analisar tudo ali. A gente vai ter a nossa classe scanner, que vai dar um scanner, por exemplo, a variável scanner. Só lembrando que quando a gente está trabalhando com classe, está utilizando o recurso dela, a gente no NetBeans aqui a gente pode dar um Ctrl espaço depois da base da classe. E ele simplesmente vai importar o pacote aqui em cima, tá certo? Aí isso facilita bastante na hora que a gente estiver programando. Aqui, ó, import jarra.util scanner. Aqui também a gente vai simplesmente fazer o nosso array list, que é uma coleção para armazenar strings, que vai armazenar os nomes dos usuários, tá certo? Aqui está em vermelho também, a gente vai só dar um Ctrl espaço e ele vai também importar aqui, ó, o pacote java.util, onde ele vai ter a classe do array list. A gente vai conseguir utilizar o recurso do scanner do array list, porque a gente está importando esses pacotes aqui. A gente pode pensar o seguinte: a classe scanner, como é que a gente faz para capturar dados dela? A gente já declarou as variáveis aqui em cima, a gente vai começar agora a manipular os dados aqui embaixo. Manipulação de dados. Nos comentários é só você adicionar duas barras, como eu fiz aqui, e já pode iniciar um comentário, tá certo? E a manipulação de dados a gente vai começar com o seguinte, com a entrada de dados de usuário. A gente chama o SC, que é a variável aqui do scanner, e instancia uma entrada de dados. Isso aqui a gente já está vendo que a gente está aplicando a orientação a objetos aqui para utilizar a classe scanner para criar um objeto para armazenar os dados nele, nessa variável aqui. E a classe scanner ela recebe um parâmetro chamado de system, ou seja, ela fica esperando a entrada de dados do que vem do teclado. Aqui, antes dela, a gente pode colocar uma mensagem de texto do tipo informe o nome do usuário. Informe o nome do usuário que vai ser cadastrado. Então, o que é que vai acontecer aqui? Ele vai mostrar essa mensagem e depois ele vai pedir para que vai ficar esperando que a gente dê uma entrada de dados no teclado. Aí, quando a gente fizer isso, a gente vai ter como trabalhar. Aí a gente pode fazer o seguinte: a gente pode pegar aqui, antes de começar a manipular as variáveis aqui, nome, opções e tudo, a gente pode criar uma string aqui e definir ela como entrada de dados, para que a gente possa manipular isso aqui de uma forma bem mais intuitiva. Agora que a gente já apresentou a nossa mensagem, tá aqui o scanner esperando, quando eu informar aqui no teclado que eu digitar o nome do usuário e der um enter, o que é que vai acontecer?
a variável entrada de dados vai receber os dados que vêm do scanner. E para isso a gente pode capturar dados de texto, dados de float, dados de inteiros, dados decimais ou outro tipo. E a gente vai fazer isso aqui com o next line. Ou seja, quando ele pega esses dados aqui do system, ele armazena no objeto SC. E esse objeto SC, ele tem um método chamado nextLine, que pode pegar o valor dele como uma string. Se fosse um inteiro, eu faria isso aqui, ó, next int. Aí ele pegaria o valor que foi armazenado como inteiro, já converteria para inteiro e pronto. Mas como a gente está inserindo dados através de entrada, normalmente todos os dados que a gente informa, eles são o quê? Dados textuais. Então para isso a gente informa aqui, ó, next, e bota aqui line para ele capturar os dados via texto. Agora a gente pode fazer o seguinte aqui, ó. Se essa entrada de dados aqui, ela for melhor, vamos fazer o seguinte aqui. A gente já tem agora os dados que foram capturados. A gente já está aqui com eles dentro dessa variável aqui, que é uma variável de texto. Então, se ele informar um nome ou algo do tipo, deixa eu mostrar aqui para vocês como é que está agora. Só para vocês visualizarem, vocês vão ver que é algo bem simples. Não tem complicação nenhuma para a gente trabalhar com a entrada de dados aqui. Vou só levantar aqui um pouquinho para você ver aqui no nosso console a saída de dados que vai apresentar aqui. E a gente vai simplesmente informar o meu nome aqui como dado de entrada. E ele vai simplesmente finalizar o programa, porque ele só faz isso até agora. Tá certo? Então aqui quando a gente visualizar, ele vai só compilar aqui. Pronto, começou a compilar. Vai apresentar a mensagem de texto, informa o nome do usuário e vai ficar aguardando. Assim que a gente informar e der um Enter, ele finaliza o programa. Cadê aqui? O TF8 codificação, script, compilou, vai executar agora para a gente já poder usar. E 5, 4, 3, 2, 1. Começando, informe o nome do usuário. Qual é o nome do usuário que ele está esperando? Informar aqui, ó. O nome do usuário é Olival Paulino. Deu um Enter, finalizou o programa. O programa foi finalizado com sucesso. Beleza? Aí a gente pode pensar o seguinte: mas se no lugar de Olival Paulino eu tivesse informado um número, será que esse número poderia ter algum significado? Poderia. Ele poderia ser informado, por exemplo, informa o número 0 aqui, ó. Se entrada de dados fosse 0, aí o que é que ele iria fazer? Só que a gente sabe que a variável entrada de dados, ela não é um inteiro, ela é uma string. E aqui como é que a gente sabe que a parte de entrada de dados a gente está recebendo um valor que é um texto? Porque o nextInt ele retorna para a gente um texto. A gente pode fazer o seguinte aqui, ó. Não vamos mudar nada aqui por enquanto. Vamos só baixar aqui um pouquinho o console para a gente visualizar melhor o código. A gente tem aqui uma variável chamada de nome, que pega o nome em si, né? E aqui a gente tem uma variável chamada inteiro, que é as opções. Então a gente pode fazer isso aqui, ó. Opções é igual a entrada de dados. Só que a gente quer converter essa entrada de dados agora, que é um texto, para um inteiro. E para isso a gente utiliza uma classe chamada integer, que tem vamos usar aqui um parâmetro, um método chamado de parseInt. Ou seja, ela pega uma string e converte ela em um número inteiro. Se tiver essa opção, que a gente vai falar um pouquinho mais disso aqui à frente. Ou seja, eu peguei o texto aqui, que está nessa variável entrada, utilizei essa classe integer, que tem um método chamado parseInt, que é para converter dados inteiros, dados textuais, para dados de texto. Por exemplo, se eu informar o número 1 e ele ser armazenado aqui como um string, eu posso só converter ele para poder utilizar. Então quando eu vim para cá, eu coloco agora, ó, que as opções for 0, eu quero que ele faça o seguinte: ele pare o programa. Por exemplo, deixar aqui um comentário para ele parar o programa. Mas se não for isso, se a opção fosse somente 1, eu quero que ele simplesmente continue. E se essas opções forem diferentes, por hora eu quero que ele ignore. Ou seja, se for 1, ele continua, se for outra coisa ele não vai ter nada, ele vai simplesmente ignorar. Ou seja, o else aqui também eu deixo para que ele continue, para a gente deixar o nosso programinha aqui mais fácil.
Aí agora a gente já tem a entrada de dados, que é do tipo textual. A gente pode converter ela para que ela faça essa manipulação aqui e comece a armazenar os dados. Mas se por acaso essa conversão aqui que ele for fazer agora em tempo de execução, ela der errado, o que é que pode acontecer? Por exemplo, eu tentei converter aqui passei aqui no teclado número 1, e esse número 1 ele não conseguiu converter aqui por algum motivo. Deixa eu explicar aqui para vocês melhor, você visualizando no console. A gente está pedindo para que ele informe o nome do usuário. Aí ele informou o nome do usuário está aqui no objeto do SC. Eu pedi para ele apresentar esse dado e armazenar na variável entrada de dados. E depois eu pedi para que ele converta esse valor para inteiro. Aí ele vai dar um erro aqui, porque ele não vai conseguir converter um nome para um valor inteiro. Ele já dá aqui, ó, main, ele deu um erro chamado de number format exception, ou seja, ele tratou uma exceção aqui, que ele verificou que é impossível ele converter um nome olival para um inteiro. Mas se eu pegar aqui e executar novamente esse mesmo programa, e ao invés de eu informar um nome, sim, um texto, um caractere, eu informar números, ele vai armazenar esses números aqui como forma textual, e quando eu converter eles para inteiro, ele vai funcionar completamente. Então aqui, ó, ele informa o nome do usuário. Eu vou informar aqui o número 1. Aí ele executou, ó, com sucesso. Aqui nas opções a gente não fez nada para ele trabalhar, então ele conseguiu executar. Aí você percebeu que aqui a gente tem que tratar uma exceção, que é para ele converter. E exceções a gente trabalha com isso aqui, ó, com try e a exceção catch. Isso aqui é algo bem fácil de entender. O que é que acontece no try catch? Try, ele vai tentar executar tudo que estiver aqui dentro desse bloco de código. Se ele não conseguir, ele vem para o catch, que é a exceção. Então a gente vai fazer o seguinte aqui, ó. O que é que pode dar errado? É isso aqui, ó. Esse momento dessa conversão. Então, nesse momento aqui de converter os dados, se der certo, aí eu quero que ele faça tudo isso aqui embaixo. Se aqui no try ele tentar converter o valor de entrada de dados para um inteiro e der certo, ele vai fazer a conversão e depois ele vai começar a fazer as verificações com o if, porque está dando tudo certo. Mas se por algum acaso der errado, qual é o tipo de erro que pode dar? Aqui foi informado para a gente, o tipo de erro era aquele number exception. Então a gente pode fazer aqui, ó, informar aqui number format exception, ou seja, ele tentou converter um valor em número, um texto em número e não conseguiu. Aí aqui a gente pode botar uma variável qualquer, por exemplo aqui erro, só para a gente saber o que é o erro e depois pedir para mostrar. Que geralmente quando a gente vai tratar uma exceção, a gente quer saber quem é ela. Então a gente pode informar ela simplesmente passando aqui, ó, o nome da variável que ele está mandando a exceção ser armazenada aqui e a gente apresenta. Mas a gente não quer ver o nome do erro, porque a gente sabe que tem duas possibilidades aqui. Deixa eu só baixar aqui um pouquinho. A gente tem a possibilidade disso aqui dar certo quando ele passar um valor numérico que seja inteiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? Mas se ele, por exemplo, passar um texto em si, o que é que vai acontecer? Se ele passar um texto, eu vou querer que ele armazene esse valor na variável nome, ou seja, nome vai ser igual à entrada de dados, que é que eu estou utilizando só para exemplificar. E a gente ainda vai fazer o seguinte, vai utilizar aqui o nosso array list, que a gente não tem inicializado ele, agora a gente vai inicializar aqui, ó, dando um new array list, passando ele como valor uma string e pronto. E aqui a gente já está com o nosso array list preparado para armazenar vários nomes, ou seja, eu posso chamar ele aqui, ó, nomes.add e passar a variável nome para ele. Ou seja, eu tenho uma coleção de nomes. Eu posso ter 100, 30, 500 nomes aqui que ele vai estar armazenando. Então toda vez que eu passar um nome, ele vai tentar converter aqui, não vai conseguir, vai cair na exceção. E na exceção ele já está tratando que é para armazenar esses dados no array. Aí ele vai só informar aqui para a gente, system.out.println. Ao invés dele mostrar a mensagem de erro, que a gente poderia utilizar a variável erro para apresentar aqui, eu vou informar só isso aqui, ó. O usuário de nome X, que é o nome que vai estar aqui, nome, foi armazenado. O usuário de nome tal, ele foi armazenado, ou seja, foi gravado. E pronto.
Aí agora a gente tem o seguinte, a gente já está conseguindo tratar as exceções, só que aqui a gente tem o que, ó, que ele está fazendo isso aqui uma única vez, ou seja, ele faz uma única vez, para e beleza. Aí a gente pode fazer o seguinte, executar só para a gente visualizar e depois utilizar uma estrutura de repetição para que ele fixe aqui no loop e vá armazenando quantos dados a gente quiser até que ele informe a opção 0, tá bom? Então aqui ele já está executando, vai mostrar aqui para a gente a entrada de dados. Informe algum, aqui eu vou informar o nome Olival, aí ele vai informar o usuário do nome Olival foi armazenado com sucesso, beleza, gravou uma vez. Aí agora a gente quer que ele faça esse mesmo procedimento aqui, que está todo esse trecho de código aqui, ó, várias vezes. E para isso a gente pode utilizar uma estrutura condicional chamada de while, informar aqui que ele vai ficar executando infinitas vezes com um true. Então o while ele sempre espera uma condição que ela seja verdadeira aqui. Então a gente pode dizer aqui que essa condição é verdadeira para sempre, formando true. Aqui a gente inicia o bloco, vai lá para o final do código depois do catch, dá um enter e fecha. Depois a gente vai só selecionar tudo que está aqui, ó, dentro do bloco de código do while e dar um tabzinho que é para ficar organizado. Agora a gente tem aqui o while, ele está aqui, ó, começa aqui e ele termina aqui. E tudo que tiver dentro dele aqui vai ser executado infinitas vezes. O while a gente tem uma condição de parada chamada de break. Então, por exemplo, quando o usuário informar a opção 0, ele vai simplesmente parar o programa. E ele vai parar o programa como? Fazendo um break. É uma quebra brusca aqui. Agora, se ele informar, por exemplo, a opção 1, ele vai continuar. Continue, que é outra palavra reservada do Java que diz para a estrutura de repetição que ela pode continuar fazendo o que ela já está fazendo. E se não for nem 0 nem nada, ele continua. E vai, o cara pode passar um valor decimal, double e tal, mas se ele vai tentar converter para inteiro. Então é esperado inteiro. A gente pode criar outras exceções depois, mas agora para isso aqui já está funcionando. E aqui ele vai simplesmente fazer, e antes de dar o break, a gente pode botar o seguinte aqui, ó, uma mensagem de texto, né, para ele dizer, ó, o programa foi finalizado. Que é para o usuário não ficar esperando. System.out.println, o programa foi finalizado. Obrigado. Pronto. Aí você pode perceber que a gente já fez tudo aquilo lá. A gente simplesmente só colocou uma condição, uma estrutura de repetição aqui, o while, e colocou tudo dentro dela. Ou seja, quando a condição não for satisfeita aqui no if, que ele informar o 0, ele vai dar um break, vai quebrar, e senão ele vai continuar. Então quando a gente executar aqui, ó, eu vou só aumentar aqui o nosso console para você visualizar tudo. Ele vai ficar pedindo a entrada do usuário várias vezes aqui pra gente. Então a gente pode informar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha só. Aqui ele vai informa o nome do usuário. Primeiro Olival. Aí ele diz, ó, o usuário do nome Olival foi armazenado com sucesso. Beleza. Qual é o segundo nome? É Paulo. É aqui, ó. Paulo foi armazenado com sucesso. Qual é o terceiro nome? Gabriel. Gabriel foi armazenado com sucesso. Vou informar o número 1. Não fez nada. 2. Não fez nada. 3. Não fez nada. 0. O programa foi finalizado com sucesso. Finalizou. Só que aqui a gente tem o seguinte ainda. A gente já está funcionando como a gente quer. Mas a gente agora quer que ele apresente o resultado dos nomes que estão sendo armazenados aqui na exceção. E a gente pode fazer o seguinte. Quando ele quebrar aqui no break, ele vai simplesmente quebrar a estrutura de repetição while. Então a gente vai lá para o final do while. E aqui a gente vai utilizar uma outra estrutura de repetição que é o for. Para apresentar todos os dados que estão armazenados no ArrayList. Por exemplo, a gente vai criar uma variável aqui que é um contador. A gente pode formar aqui uma variável qualquer, botar um contador mesmo. Que é padrão, a gente formar aqui um valor 0. E esse contador, a gente vai verificar se ele é menor que o tamanho do nosso array, que é nomes.size, para a gente verificar o tamanho desse array. E a gente vai pedir para que ele fique somando, contador mais, ou seja, ele vai fazer várias interações aqui, para aqui, contador, para que ele apresenta os dados. Ou seja, quando a gente apresentar aqui um system.out.println, a gente vai querer que ele apresente aqui o nome do usuário 1 a 1, que foi cadastrado. E para isso a gente vai formar aqui o nomes e vai pegar a posição específica, que é a posição que a gente está passando no contador. Ou seja, a primeira posição é 0, então vai apresentar o primeiro elemento, aí depois vai somar mais 1, aí 2, 3, 4. Isso aqui a gente já ensinou aqui na playlist, na aula de estrutura de repetições. Então se você quiser voltar para lá para dar uma conferida na playlist de Java para iniciantes, você vai
Só lá que você já pode utilizar tudo da maneira como está aqui. Então o que é que vai acontecer aqui? Ele vai simplesmente finalizar tudo que tem aqui e depois que ele finalizar, ele vai simplesmente apresentar os dados, tá certo? Então quando a gente executar aqui, ó, a gente vai ver que quando ele informar a opção 0, ele vai listar tudo que está cadastrado. E é algo que fica bem interessante você criar um projeto que você pode depois pegar esse array list e jogar para um arquivo, para que esses dados aqui fiquem armazenados no arquivo. Isso aqui pode até ficar como uma tarefa de casa que a gente tem aqui na playlist Java para iniciantes, uma aula só de manipulação de arquivos também, tá bom? Porque como a gente aprendeu orientação a objetos, a gente pode brincar com outras coisas. Aqui eu vou informar o nome do usuário, ó, Olival, Paulo, Gabriel, e tudo isso aqui ele está armazenando no array. Aqui Camila, Yolanda, Marília. Aí agora eu cansei, não quero informar mais nada, informei a opção errada aqui, ele vai pular, vou informar a opção 0. Aí ele, pronto, aí ó, o programa foi finalizado com sucesso e me informou o nome de todos os usuários: Olival, Paulo, Gabriel, Camila, Yolanda e Marília. Ou seja, ele já está armazenando tudo no array. Então você percebeu que isso aqui é um projetinho bem básico que a gente pode brincar, que a gente aqui trabalhou o que? A gente trabalhou orientação a objetos, a gente está criando uma estrutura aqui de um projeto. Na classe executável, no método executável aqui, a gente já está utilizando aqui, ó, nomes, tipos de dados primitivos, mais uma parte de orientação a objetos utilizando entrada de dados com scanner, coleções, estrutura de repetição. Aqui a gente está utilizando estrutura condicional, exceções, mais outra estrutura de repetição. Se a gente quisesse, a gente ia poder fazer isso aqui, ó. Essa parte daqui todinha do try catch, a gente poderia pegar isso aqui e transformar isso aqui tudo num método que retornaria ou o nome do usuário ou o inteiro. A gente poderia simplesmente aumentar, mas isso aqui eu vou deixar como opção para vocês também brincarem. Ou então aqui no lugar de else, para deixar mais sofisticado, a gente poderia tirar tudo isso aqui, ó. Que, ou seja, só o que importa mesmo é se ele informar o número 0. Se não for 0, qualquer outra coisa que ele vier só continua. E se a gente quiser sair de sofisticar mais ainda, a gente poderia criar uma outra variável aqui, chamada de, por exemplo, boolean saída é igual a false. Por exemplo, eu quero que ele saia da estrutura de repetição. Aí vai verificar a estrutura de repetição, a saída se somente se false, aí vai verificar Então se a saída é falsa, ele vai ficar continuando aqui, ó, executando infinitas vezes. E quando ele informar a opção 0, ao invés de informar break, eu posso informar saída é igual a true. Agora eu quero que você realmente saia. E aqui, ao invés de continue, eu posso colocar aqui, ó, saída igual a false. É a mesma coisa do que estava lá. Então quando eu executar aqui, eu vou só aumentar aqui para vocês visualizarem que você pode fazer a mesma coisa de diversas maneiras diferentes. Programação é bom por causa disso. E só lembrando que na descrição aqui do vídeo você vai encontrar uma descrição mais detalhada sobre cada elemento que você está utilizando aqui. Referência também de livros, de materiais que você pode estar utilizando como referência, até para adquirir se você desejar. E inclusive cursos para trabalhar com tudo isso aqui envolvendo interfaces gráficas, tá bom? Então aqui, ó, quando eu informo o nome do usuário, eu vou informar aqui, ó, Olival, Carlos, José, Pedro, Moisés. Vou informar aqui a opção 0 agora. Ele vai dizer que o programa foi finalizado e informou Olival, Carlos, José, Pedro e Moisés. Então, pessoal, isso aqui foi a nossa aula de projetos, nosso primeiro projetinho aqui envolvendo tudo que a gente já aprendeu, para que você veja que não é algo do outro mundo. Aqui a gente pode simplesmente verificar que a gente está utilizando dois pacotes do Java.til, onde a gente está utilizando a classe do ArrayList de coleções e scanner. De lá depois na pasta Java, na playlist de Java para iniciantes, você pode ir lá que você pode conferir tudo isso aqui em uma aula específica para cada tópico, uma aula específica para tipo de dados e operações matemáticas, tipos primitivos, uma aula para estrutura de repetição com while e for, uma aula para estrutura condicional com if, if alinhado, uma aula específica para métodos, uma aula específica para orientação a objetos, uma aula específica para manipulação de arquivos. Ou seja, vai estar tudo lá na playlist já para iniciantes que eu vou deixar aqui na descrição também e no primeiro comentário fixado. As aulas todas em ordem, tá bom? Você pode simplesmente clicar naquela que você precisa, assistir e tá tudo ok. Então se gostou desse vídeo, deixa seu like, seu comentário e até uma próxima.